Nosso tema hoje é um caso clínico de pulsatila que eu peguei da internet e vou colocar para vocês a seguir os dados referentes ao autor e as duas versões que estarão disponíveis no material do curso. É uma paciente de 46 anos de idade e estava em acompanhamento médico convencional, inclusive psiquiátrico, em função principalmente de hipertensão arterial sistêmica atribuída à sua postura estressada. Ela estava usando fluoxetina, amitriptilina e aparentemente já fazia algum tempo sem grandes resultados. Os dados mais relevantes a respeito do seu temperamento dizem que ela se sentia perseguida pelos seus desafetos, era uma pessoa que se dizia muito afetuosa, mas que também reconhecia que tinha uma expectativa muito grande do retorno do seu afeto e que se sentiu muito decepcionada com o irmão que ela ajudou para que ele estudasse. Ela já era formada, era uma enfermeira, profissional atuante há mais tempo, então em função de já estar com a vida bem encaminhada, ela decidiu ajudar um irmão, mas aí a esposa se opôs ao fato dele querer continuar os estudos, e isso gerou um mal-estar e ela foi considerada invasora da privacidade do casal e isso a deixou profundamente magoada. Então, o carinho das crianças no hospital, dos pacientes, retribuíam de certa forma o que ela queria das pessoas, do marido também, que não a contemplava devidamente nas suas necessidades. E tinha outras alterações também, sonho, um cachorro preto que a perseguia, uma transpiração excessiva, especialmente durante o sono. Com esses dados foi feita a repertorização e surgiram alguns medicamentos. Essa repertorização está disponível no trabalho dele. É um trabalho de conclusão de curso de homeopatia. Surgiram licopódium, sulfo, pulsatila e silícia. A escolha foi por pulsatila. É claro que vocês já sabiam, essa aula é de um caso clínico de pulsatila, mas é interessante fazer alguns comentários. O caso é muito típico daquilo que a gente fala da imaturidade afetiva, uma marca registrada de pulsatila, embora não seja exclusiva, mas é um caso em que dificilmente você pensaria nos outros medicamentos que surgiram na repertorização. Esse eixo da pessoa solícita, que está caminhando para entregar, para ser servil, abnegada, altruísta, mas que tem um outro polo, que é de reivindicar o afeto, a propriedade dos outros. Da mesma forma como ela procura pertencer a alguém, ela quer que os outros também lhe pertençam. E assim o afeto fica um pouco adulterado por essa imaturidade e porque é como se o afeto tivesse a serviço dessa questão do pertencimento. A evolução foi extremamente favorável. Ela melhorou de uma forma global, uma postura muito mais amadurecida em relação a essas questões afetivas. O próprio marido percebeu e ela disse que houve uma melhora no relacionamento deles, lidando também de forma mais fluida com o irmão e a cunhada, no trabalho, ou seja, é aquela pessoa que de repente se liberta de um funil que estava retendo a sua liberdade no sentido de viver a afetividade sem condições e sem expectativas assim aprisionantes. Ela teve furúnculos depois do medicamento e usou antibiótico depois que ela entrou em contato com o homeopata para avisar. Ela também teve uma outra intercorrência, teve corrimento amarelado durante 2 dias e não compareceu à segunda consulta, remarcou, e nesse intervalo morreu uma tia dela que era muito querida e ela fez uma crise hipertensiva importante. E o homeopata acompanhou à distância, porque ela tinha viajado, repetindo a pulsatila 200 CH,
que havia sido prescrito. Ela atravessou a situação, reequilibrou-se e voltou depois ao consultório, trazendo toda essa melhora, estando muito mais centrada e com a pressão praticamente em níveis normais, mostrando então que houve sintomas exonerativos, houve uma melhora orgânica e emocional, e é um caso que, embora seja muito típico de pulsatila, ilustra bem aquilo que nós apresentamos na aula referente ao medicamento. Restaria comentar alguma coisa a respeito do diagnóstico diferencial entre os medicamentos que apareceram, mas assim, é tão evidente a indicação, ficaria, na minha opinião, sulfo e licopódio estão automaticamente descartados. Fica a silícia, que é aquele medicamento que envolve mais uma insegurança existencial, uma timidez, uma dificuldade tremenda de enfrentar as situações, um apoucamento. Por outro lado, ele é extremamente minucioso, detalhista, perfeccionista no seu polo positivo. Claro que tem outras informações relevantes, mas se um paciente não tem algum traço desse eixo, fica difícil. Desse eixo significa, se ele não mescla coisas do polo positivo e do polo negativo, ainda que sejam poucos, junto com outras atitudes, outros comportamentos e reações, fica difícil você dar um medicamento que já é mais conhecido e tem uma larga casuística na literatura. É isso. Encerramos aqui o estudo de pulsatila e vamos então dar sequência ao tema Matéria Médica de Láquesis. Muito obrigado, um abraço, até breve.